Estenda suas mãos aqui em direção ao pastor. Vamos orar, né? Para que o Senhor fale conosco através do seu servo agora. Meu Deus e meu Pai, derrama da tua graça, Senhor, ainda na tua presença. Derrama da tua graça na vida do teu filho. Que ele possa trazer para nós, Senhor, uma palavra de consolo, de exortação, uma palavra de alegria, uma palavra que nos sustenta na fé, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Sê com ele, Senhor. Ele é vaso de barro, mas tu enche com os tesouros dos céus. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Obrigado. As crianças de 2 a 10 podem ir para as suas classes. Meus irmãos, eu vou citar alguns versículos hoje durante a nossa reflexão. Daqui a pouco eu começo a citar. Existem coisas que nós fazemos na vida e que são importantes. Eu não questiono a importância de várias coisas que nós fazemos. Por exemplo, eu acho muito bom quando uma pessoa perde peso e ela coloca a sua foto lá no Face. Antes e depois. É uma bênção. É uma bênção. Sei disso. Há pessoas que fazem caminhada, investindo na sua saúde. Isso é importante também. Não pare de fazer. Continue fazendo. E que Deus tenha misericórdia de mim para começar. Então tem coisas que nós fazemos que são importantes. Tá? Por exemplo, é muito importante você que usa o seu carro e tem carro, de vez em quando ou de vez em sempre, olhar no marcador de gasolina. É muito importante. Eu já passei um apuro muito grande. Estava eu e a minha esposa num carro na Califórnia. De repente eu percebi que a gasolina estava no osso. E eu clamando, meu Deus, arranja um posto, arranja um posto. E foi uma aflição, mas nós conseguimos chegar num posto. Então passou o sufoco. Então tem coisas que são importantes, e nós precisamos continuar investindo nessas coisas. Na carreira e muitas outras coisas. Mas o que é realmente importante à luz da Bíblia? Quais são as prioridades da palavra de Deus para nós? Quero começar com Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4 e 7 que diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o conhecimento. Então, eis aí uma das prioridades que a palavra de Deus coloca para nós. Sabedoria. O que é sabedoria? Não é esperteza, não é astúcia, não é sagacidade, é habilidade para tomar decisões. Porque nós somos chamados a tomar decisões várias vezes na nossa vida. Por exemplo, a decisão do casamento, depois da salvação, é a mais importante. Então, se você se casa com uma pessoa perturbada, uma pessoa que não é da vontade de Deus, que você se una a ela, faltou-lhe habilidade para tomar decisões. Então, como isso vai afetar a nossa vida? E afeta a nossa vida toda. Então, nós precisamos de sabedoria em muitos aspectos. Essa é uma delas. A gente precisa de sabedoria para escolher um curso para fazer. Em que carreira eu vou investir? Eu vou ser advogado? Eu vou ser médico? Eu vou ser engenheiro? Eu vou ser professor? Vou ser astrônomo? Então você precisa da direção de Deus nesse momento. Porque tem pessoas que entram para fazer um curso, se frustram e descobrem, não é isso que eu quero. Isso não tem a ver comigo. Então a gente precisa da direção de Deus. Em tudo. Para fazer negócios, para comprar uma casa, para vender. Em tudo nós precisamos dessa habilidade dada por Deus para tomar decisões. Então, sabedoria é muito importante. Eu me lembro também a prioridade que Jesus colocou em Mateus 6,33, que é um versículo muito citado.
É muito citado. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas materiais, o sustento, o pão, a roupa, isso será acrescentado. Então a prioridade que Jesus colocou para nós é buscar o reino de Deus, porque Jesus pregou sobre o reino. Ele veio apresentar o reino, e o reino de Deus é de extrema importância, porque é um reino eterno. É um reino eterno. O próprio Jesus disse isso diante de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então nós devemos buscar o reino, e buscar o reino é buscar o rei. Porque não tem como você ter o reino de Deus sem ter o rei. E neste reino, quando entramos nele passamos a ser vassalos, servos neste reino. Ninguém entra no reino já como general. General é Jesus. Ninguém entra lá mandando. Aliás, no reino de Deus não existe espaço para mandar. O espaço é só para servir. Não existe espaço para mandar. O espaço é para obedecer. É com essa atitude que nós devemos entrar no reino de Deus. Uma prioridade muito grande também que Jesus colocou está em João capítulo 15, versículo de 4 e 5, que é quando ele nos convoca a permanecermos nele, permanecer em Cristo. Acho muito interessante isso, a importância de estar em Cristo. Eu me lembro de duas cartas de Paulo, uma aos Efésios e a outra aos Filipenses. Logo no início dessas duas cartas, Paulo escreve assim: aos crentes que estão em Éfeso, aos fiéis que estão em Éfeso e em Cristo Jesus. E com Filipos a mesma coisa, os filipenses. Os fiéis que estão em Filipos e em Cristo Jesus. Porque é possível estar em Éfeso e não estar em Cristo. É possível estar em Filipos e não estar em Cristo. Então, você precisa, de vez em quando, fazer um autoexame e verificar se você está em Cristo. Ou você apenas segue algumas normas, regras, regimento interno de igreja. É isso que... O que te leva? O que te motiva? É Cristo quem te motiva? Então eu acho muito interessante quando ele diz: permaneçam em mim. Isso está em João 15, versículo 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque se vocês não tiverem interesse em mim, que interesse eu vou ter em vocês? Se vocês não permanecerem em mim, não tem como eu permanecer em vocês. Não tem. O relacionamento com Deus é de mão dupla. Deus nos ama, mas nós correspondemos ao seu amor. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verifique a vida de muitos crentes, uma vida infrutífera, de rotina, vazia, uma vida sem sentido. Muitos crentes perambulam pela fé, não tem nenhuma caminhada, é um vaguear na vida espiritual. Eles não têm uma caminhada, não têm um norte. Eu encontro crentes assim. Por exemplo, eu conheço crentes, tem muitos crentes que eu conheci há 20 anos, há 30 anos, e de vez em quando eu topo com um ou outro. O que você está fazendo? Não está fazendo nada. Está vagueando. A sua caminhada, para onde o Espírito de Deus te conduz, o que é que Deus pede de você. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto. Você não veio este mundo por acaso, não. Você foi projetado desde antes da fundação do mundo. Deus desenhou você na prancheta, botou lá o papel, pegou a régua, pegou o compasso, e esse aqui é o meu filho, essa aqui é minha filha, e ele vai ser usado nisso. Então, desperta, pergunta a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Foi essa a pergunta de Samuel, foi essa a pergunta dele. Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? E o que queres que eu faça foi essa a pergunta de Paulo, né? De Saulo no caminho de Damasco. Então, permanecer. Você não pode dar fruto se não permanecer. Vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Tem gente que quer inverter isso. Não, a videira sou eu.
Não, você não é. Você não é. Você depende da videira, você não é independente. Você não pode fazer as coisas por si próprio. Você não pode fazer as coisas imitando aquilo que não serve de bom exemplo. Hoje a igreja olha muito para o mundo, a forma do mundo se conduzir, a ética do mundo. Eu fico muito preocupado com isso. Nós ouvimos aqui algumas verdades na sexta-feira à noite que muito me abençoaram. Por exemplo, as novelas de televisão, elas têm um papel de modificar a nossa ética, o nosso comportamento. E a novela de televisão, ela não modifica o nosso comportamento para melhor. À luz da Bíblia, não. À luz da Bíblia é para pior. Então você precisa se desligar disso e se ligar à palavra de Deus. É daí que vem a nossa conduta, a nossa forma de nos conduzir, a nossa forma de crer. Eu lamento que hoje tem muitos crentes que não creem mais conforme a Bíblia. Não creem. Eu acho isso incrível. E eu vi aqui na sexta-feira à noite que nós somos servos da palavra. Nós não somos donos da palavra. Nós não somos os patrões da palavra. Nós não mandamos na Bíblia. É a Bíblia que manda em nós. A Bíblia tem que mandar em você. E você tem que se curvar. Você não tem escolha. Ou então você abandona o nome de cristão. Diga que você não crê em mais nada. Ou que crê em qualquer coisa. Mas se você se alia com a Bíblia, se você abraça a Bíblia, vai ter que submeter à palavra de Deus. Não tem outra forma de nos conduzir. Então Jesus disse isso, vocês são os ramos, permanecer em Cristo. Eu não sei quanto tempo você vai permanecer na igreja cristã da Trindade, eu não sei. E isso não é de grande preocupação para mim. Eu espero que um dia você saindo daqui, vá para um ministério equilibrado. Né? Se Deus te chamar para um outro local, ninguém vai tentar segurar você aqui. Nenhum pastor vai lá amedrontar você, te manipular. Olha, você vai sair, a sua vida vai virar uma desgraça. Nada disso. A gente quer que Deus te abençoe, que você seja feliz onde você for. E se você permanecer em Cristo, um dia estaremos juntos na presença dEle. Esse é o mais importante. Então eu não sei quanto tempo você vai permanecer aqui, mas tem uma coisa, você tem que permanecer em Cristo para sempre. Não tem outra forma de você caminhar, não tem outra forma de encarar a morte, de encarar os últimos dias, o último suspiro. Não tem outra forma de encarar a partida deste mundo. Partir deste mundo em Cristo é bom demais. É tudo, não existe coisa melhor. É assim que eu entendo à luz da palavra de Deus. Uma outra coisa muito importante para a nossa vida é que nós temos que ter fome de crescer na palavra de Deus. Eu vejo hoje os crentes com muita apatia, não sabem, não conhecem, não leem, não procuram. São poucos os irmãos que chegam para mim pedindo indicação de livros, fazendo perguntas. A maioria termina o culto, vai falar de jogo, vai falar disso, vai falar do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, vai falar do Santos, vai falar mal dos técnicos de futebol. Não, a palavra de Deus, ela deve nortear a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não pode ter outros assuntos na vida, pode sim, mas o que eu estou enfatizando é o exagero. Tem gente que não coloca nunca a Bíblia na sua pauta, na sua agenda de conversa. São assuntos, são às vezes muito fúteis. Tem assuntos que são importantes, mas outros são fúteis. Coloque a Bíblia, que você tenha fome de aprender a palavra de Deus. E olha, irmãos, com todos os nossos defeitos aqui e limitação, nós temos nos esforçado de prover para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Uma vez um casal foi embora da nossa igreja porque disse que faltou alimento espiritual. Faltou alimento. E aí faltou mesmo. Eu vou dizer para você porque faltou. Porque ele chegava 1 hora e meia atrasado no culto. Então, quando ele chegava, a pregação já estava no fim. Aí é a mesma coisa se você chegar num restaurante ou numa festa, já acabou toda a comida. Você vai comer o quê? Porque você não chegou antes, né? Então, não tem outro jeito. Agora, nós temos provido os meios. Estudo da palavra, até a faculdade teológica, encontros apologéticos, escola bíblica dominical. Venha crescer na palavra de Deus. Eu não vou ficar mais rico se você crescer na palavra de Deus. Não vai mudar muito a minha vida, mas vai mudar você, vai mudar a sua caminhada, vai mudar o seu ministério. Seus olhos vão se abrir, haverá crescimento e outros serão afetados.
outros serão afetados. Eu não sei como uma pessoa ignorante da palavra de Deus pode render para o reino de Deus. Mas se você se encher da palavra, muitos serão afetados positivamente. O Salmo 119, versículo 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aí, os crentes que não abraçam o estudo da palavra, não procuram crescer nisso, vão viver na escuridão. Não sabe isso, não sabe aquilo, não tem condições de diferenciar o que é bom do que não é, do que é de Deus e do que não é. Então é importante investir no conhecimento da palavra. Abrace isso, coloque isso na sua agenda. Outra coisa importante para a nossa vida, nós vamos encontrar em Atos capítulo 2, versículo 42. Ali nós vemos a igreja primitiva construindo relacionamentos sólidos, relacionamentos de compromisso. A coisa hoje está muito vaga, está muito por cima. Dá uma olhada em Brasília. Dá uma olhada lá, vocês vão ver como é que acontece. Há poucos dias, o Congresso estava doido contra a Dilma. Agora já deu uma suavizada. Há poucos dias, o Renan estava unido ao Cunha contra o PT, contra a Dilma. E já o Renan já mudou. As coisas são muito líquidas hoje, muito efêmeras. As coisas não duram muito, mas não é assim em relação à obra de Deus. Não é assim em relação à palavra de Deus. Não é assim em relação a Jesus e nós. Jesus nunca tremulou. Jesus nunca teve dúvida. Jesus nunca tutibiou. Será que eu vou amar? Será que eu continuo a amar? Pois Ele nos ama com amor eterno e nunca nos abandonará. É assim. Jesus não muda de lado. Jesus não muda de posição. O que Jesus é para você hoje, Ele será eternamente Senhor, Salvador, e vai e te acolhe com amor. É isso que Jesus faz. Agora as coisas da sociedade são muito, muito rápidas. Casa e descasa, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, a toda hora. Muda de igreja toda hora. Não, Deus me mandou para cá, aqui é o meu lugar. 15 dias depois, Deus já mandou para outro lugar. E 15 dias depois já está no outro lugar. E pior quando vai para situações piores ainda. Não é assim que Deus funciona. Procure saber a vontade de Deus, aonde Deus te quer, aonde Deus te quer e aonde Deus te quer. Assuma um compromisso de ser fiel, de ser leal, para que você seja de exemplo a outras pessoas. Então, relacionamentos sólidos com os filhos, com a esposa, com os irmãos em Cristo. Como isso é importante. Uma outra coisa que eu acho importante na nossa vida espiritual está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Esse capítulo fala dos dons espirituais. E aí nós temos que ter disposição para servir com nossos dons e talentos. Alguma qualidade Deus te deu. Ninguém nasce sem alguma qualidade. Talvez, meu pastor, não sei falar, não sei escrever. Pastor, nunca vou publicar um livro. Nunca me chamo para cantar. É verdade. Talvez você não tenha nada disso. Mas tem algo que você pode fazer, que a maioria dos crentes podem fazer. Orar. Não tem tarefa mais importante. Olha, se você olhar na vida, por exemplo, dos grandes pregadores do passado, eles foram apoiados com oração. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, o maior pregador do século XX, equipes orando por ele o tempo todo. E foi assim com outros, ao longo da história, porque tinha quem orasse por eles. No tabernáculo de Spurgeon, em Londres, no século XIX, que homem usado por Deus, que avivamento. Todo domingo, 5.000 pessoas em volta daquele homem para ouvi-lo falar da palavra de Deus. E um dia alguém perguntou, por quê? Aonde está a razão disso? Spurgeon disse, vem, eu vou te mostrar. Abriu uma porta e lá estava um grupo intercedendo, estava um grupo orando. Que bênção! Como nós precisamos investir nisso. Irmãos queridos, eu amo vocês, mas isso não pode me impedir de falar algumas verdades. Muitos aqui estão distraídos, muitos aqui estão apáticos à vida espiritual. A vida espiritual não é vir aqui, amém, Senhor, glória a Ti, cantar corinho e de sentar e ouvir. É muito mais do que isso. Deus tem tesouros, Deus tem riquezas, Deus tem coisas grandes. Por isso Ele diz em Jeremias 3:33, clama a mim e responder-te-ei.
Eu não vou responder se você não clamar. Eu vou responder o quê se você não clama? Mas clama a mim e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe, você nunca ouviu. É coisa nova, porque Deus tem coisas novas para fazer. O Espírito Santo te convida hoje para sair desse marasmo, parar com isso. Isso é vida infeliz, isso é vida raquítica, isso é vida infrutífera, isso é vida vazia. Nós não podemos ter vida vazia. Vir à igreja, cantar, ouvir, ir embora, a vida é vazia. Deus tem mais. O Espírito precisa mover, o fogo precisa pegar dentro de nós. Nós temos que ser incendiados, irmãos. Incendiados pelo poder de Deus. Incendiados, irmãos, pelo fogo do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos ficar em pé, vamos buscar esse fogo agora. Nesse momento, o Espírito de Deus está aqui, não podemos deixar passar. Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, Deus está falando com a sua igreja. Levanta a tua voz e clama, pensa agora, porque o Senhor tem para dar. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Visita o teu povo, toca, meu Deus, o teu povo nesta manhã. Toca em nós, Senhor. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de despertamento. Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos, Senhor. Eu preciso, meu Deus, em relação à vida espiritual, eu preciso tomar vergonha na cara, meu Deus. Eu preciso tomar vergonha na cara em relação à vida espiritual. Meu Deus, me ajuda. Eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero ser um homem de oração, de jejum, de meditação na tua palavra. Eu quero, Senhor, eu preciso de poder para expulsar demônios. Eu preciso de poder para orar pelos enfermos. A tua igreja precisa, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Peça ao Espírito de Deus para te renovar, para te encher, para tocar na sua vida. Aleluia, glória a ti, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Pode tomar assento, por favor. Pode sentar-se, por favor. Acabou não? Acabou não? Glória a Deus, não acabou aqui e não acabou aí. Não acabou nem aqui e não acabou aí também. O Espírito de Deus está aí. Glória a Deus. Eu acho que nós vamos ser crentes pentecostais. Eu gostaria muito. Irmãos, temos que ter uma paixão, né, para crescer no conhecimento de Deus, amar as almas, prioridade de Cristo, amar as almas. Que bênção. E precisamos, outra prioridade importante, está em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orem continuamente. E Deus tem falado conosco aqui, sobre oração. Há poucos dias, o Senhor nos falou através do pastor Osmar. Depois dele, o pastor Paulo de Oliveira. Palavras fortes, nos chamando à oração. Por que Deus está fazendo isso? Porque nós não estamos orando. Nós não estamos orando. E nós, se não orarmos, vamos virar um fracasso. Eu coloco assim, vamos virar um fracasso. Então, se você veio aqui hoje para ser paparicado, não é o tom aqui hoje, talvez outro dia. Mas hoje Deus está nos convocando para mudar, né, a nossa forma de servir. Irmãos, Deus orou. Você já pensou nisso? Deus orou. Deus orou porque o verbo encarnado é Deus. Cristo orou. E colocou prioridade na oração. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada, ia para um lugar deserto para orar. Como é que pode? Aquele que é o Todo-Poderoso, né? O Criador de todas as coisas, se prostrou e orou. Isso não lhe diz nada? Isso não diz nada para nós? Que Deus se prostrou e orou? E colocou sua face no chão? Então, que isso nos desperte. Sabe, irmãos, talvez alguns de nós aqui vão ter que mudar o nosso pacote na net. Pacote básico, só para ver uma noticiazinha de vez em quando. É importante. Talvez alguns aqui vão ter que fazer isso. E investir na sua vida espiritual.
Porque, irmãos, eu não creio que Deus não tem um plano para você. Não, Deus tem coisas grandes, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas você tem que comparecer. Invista na santificação. É muita safadeza hoje. É muita safadeza dentro da igreja. É muita coisa. Já começa com a liderança, com os apóstolos, bispos e pastores. Nós precisamos investir na santificação. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor em glória. Então eu já quero adiantar para você. O que pregamos aqui não é para despertar a simpatia de vocês. Não é para agradar vocês. Não, não queremos isso. Queremos agradar a Deus, irmãos. Precisamos agradar a Deus. Senão o louvor não sobe. Senão a bênção não vem. E a bênção que eu digo não é comida, bebida e roupa, não. Não é carro, não. Isso aí vem. Isso aí até o ímpio tem. Mas não existe bênção maior do que a manifestação da presença de Deus. Não existe. Essa é a verdadeira bênção. Como está no Salmo 16, versículo 11. Na tua presença, a abundância de alegria. Não é de dinheiro. Interessante, Jesus não se preocupa muito com dinheiro. Deus não se preocupa muito com dinheiro. É muito interessante isso. É muito interessante. Porque dinheiro para Deus é secundário. Vai estar presente. Deus vai suprir. Mas o que Deus quer investir em nós é no nosso relacionamento com Ele. Deus quer se manifestar a nós. Então esta é a maior de todas as bênçãos. Na tua presença, a abundância de alegria. Deus é o Deus da alegria. É uma bênção. E neste mesmo salmo, na sequência, ele diz que o prazer com Deus é um prazer eterno. Prazer eterno. Antigamente tinha aqui na subida da 23 de maio, ali, perto da Tutóia, um restaurante chamado Prazeres da Carne. Muitos de vocês viram. Eu fui lá umas 2 vezes. Uma vez eu fui porque o irmão fez questão de me levar e pagar, porque lá era caro. Os prazeres da carne. Dura quanto? 1h30. 1h30. Você comer bem devagarinho. Comer devagarinho. Dura 1h30. Prefiro a polenta do Donizete. Mas olha, acabou, passou os prazeres. Mas a Bíblia diz no Salmo 16, lá no fim, que os prazeres com Deus são eternos. Eternos. Por isso que a gente, quando estuda a vida desses homens de Deus e mulheres de Deus, a gente percebe, na juventude, estavam lá felizes, na meia-idade felizes, velhinhos, está lá na presença de Deus, aquilo não acaba, porque essa fonte inesgotável, não depende dos meus neurônios, das minhas células, não depende nada disso, não depende das minhas juntas que vão se enferrujando. É Ele que não muda, que não envelhece, que não tem ferrugem. Nós temos. Então invista na santificação. E aqui fica o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 3-8, que diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Quem desconhece a Deus é assim mesmo. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá do seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você? Então ele vai trabalhar em você. Você vai ter que ouvir sua voz. Ele convence, ele não deixa você em paz. Eu não consigo pecar e ficar em paz. Não, eu perco a paz. Gera uma intranquilidade. Uma vez eu maltratei uma irmã. Estava num culto, eu pedi para uma irmã, ela era diaconisa, irmã, faz assim, 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 ela não fez. Ela não fez. E eu corri para cima dela. Irmã, por que você não fez aquilo que eu te falei? Porque o irmão fulano de tal falou: quem é o pastor aqui? Quem é o pastor aqui?
É, meu filho, eu usei da autoridade. Quando eu terminei de falar com a irmã, mas bateu uma tristeza dentro de mim, e eu fiquei um incômodo que não tinha tamanho. Eu falei, Paulo, onde você está com a cabeça? Olha o que você acabou de fazer. Que prepotência, que arrogância. Irmão, eu não vi a hora de terminar o culto para ir lá pedir perdão para a irmã. Eu fiquei muito incomodado. Terminou o culto, eu fui falar com ela, irmã, tudo errado, tudo errado. Aonde se viu eu falar isso? Eu me comportar desse jeito. O Espírito Santo não deixa a gente em paz. E eu estou torcendo muito para o Espírito Santo trabalhar na vida dos adolescentes. Quando ele responder para os pais, né, no desrespeito aos pais, que eles se sintam incomodados também. Porque Jesus nunca fez isso. Jesus é um modelo de vocês. Aos 12 anos estava no meio dos doutores e eles ficaram maravilhados. É isso que é importante. Um marido que maltrata a mulher, não tem? Se o Espírito Santo habita em você, vai te incomodar, você vai pedir perdão. E vice-versa. Então, como isso é importante? Sabe, irmãos, no começo da minha vida espiritual, eu pensava que a coisa mais importante na vida do crente fosse o poder de Deus. Poder para pregar, para sacudir a massa, poder para expulsar demônio, poder. Porque os pentecostais, eu sou pentecostal também, nós somos, só falava nisso, poder. Tá bom, vamos buscar o poder. Os demônios foram expulsos, avivamento e tanta coisa. Mas com o passar do tempo eu mudei de ideia. E eu comecei a perceber que, para mim, que a sabedoria era mais importante. E eu fui atrás da sabedoria. Vamos estudar. Vamos tapar a boca de quem se levanta contra o evangelho. Vamos tapar a boca desses ímpios. E fui atrás do conhecimento. Ainda vou. Mas só que as minhas prioridades mudaram de novo. Para mim hoje não é mais o poder, nem a sabedoria, é o caráter. É o caráter. Porque não adianta ter sabedoria, não adianta conhecimento, não adianta ter poder. As igrejas estão cheias aí de línguas estranhas, mas desprovidas de ética e de caráter. O mais importante é o caráter. O caráter de um santo. Alguém que vive a palavra de Deus, não apenas crê, mas vive a palavra de Deus. Outra coisa, procura os dons espirituais. Você não ora em línguas? Você não ora em língua porque não busca a Deus. Eu sei que nem todos vão falar em línguas. A Bíblia faz essa pergunta retórica em 1 Coríntios 12. Oram todos em língua? Não. Mas busque. Senhor, quais são os dons que o Senhor tem para mim? Me ajuda. Senhor, o Senhor quer que eu seja usado para curar os enfermos, então eu quero curar. Me usa para curar os enfermos. Se eu tenho isso para mim, se o Senhor quer me usar em missões, se o Senhor quer me usar em evangelismo, se o Senhor quer me usar na música, no coral, na orquestra, se o Senhor quer me usar na diaconia, Senhor, mostra-me onde eu vou te servir. Procure os dons espirituais. 1 Coríntios 14:1 diz, buscai com zelo, com perseverança, buscai com esforço os dons espirituais. Muito importante. E quase que aqui, vamos encerrar nossa reflexão, é extremamente importante cultivar o fruto do Espírito. Porque, lamentavelmente, nós, os pentecostais, ao longo das décadas, demos mais importância aos dons do que o fruto do Espírito. Os dons são coisas que vêm de fora para nós, é de fora para dentro. Mas o fruto do Espírito, ele é produzido de dentro para fora. Aí revela o nosso caráter. Dom espiritual não revela caráter, revela o poder de Deus, a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo através de nós. Mas o fruto do Espírito revela o nosso caráter. E isso é importante. E isso é de profunda importância. Amor. Vai ter que amar. Tem que amar. Alegria. A sua vida tem que ser regida pela alegria. Não pode faltar alegria, é ingrediente, é marca do cristão, é ser alegre. Eu não entendo como é que alguém que vai morar no céu, alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro, vive uma vida emburrada. Ninguém pode chegar com ele, falar com ele. Em casa, os filhos não podem se aproximar, a mulher não pode abrir a boca, já vai dando patada em todo mundo. Isso é falta de conversão, porque se você estiver em Cristo, você terá a alegria da salvação. Ninguém fica alegre quando perde o emprego, é verdade. Ninguém fica alegre quando fica doente. Mas a alegria da salvação é marca do cristão. Faz parte da nossa vida. Paciência, amabilidade, bondade. Você é amável?
Tem gente que não tem um pingo de gentileza, trata todo mundo com casca e tudo. Não, nós temos que ser gentis, amorosos, respeitosos. Já começa lá com a sua esposa, abre a porta do carro para ela. Meu filho, eu também preciso melhorar bastante. Eu não posso falar muitas coisas porque a reação é imediata. Mas a gente precisa investir na amabilidade, na gentileza, mansidão. Ser manso não é ser bobo. Não é isso não. Não é ser trouxa. Ser mão é você saber que você tem direitos e você abre mão deles. Tá bem, não tem importância. Eu estou correto, mas tudo bem. Eu cedo para você, eu cedo a vez para você, eu cedo isso para você. Não tem problema. Muito importante. Domínio próprio, autocontrole, moderação. Tem gente que não tem isso. Então, eu quero terminar dizendo, meu projeto de vida, meu principal projeto de vida, não é ICT. Não é expandir ICT. Não é porque agora abrimos lá em Pirituba, numa grande apoteose, uma festa maravilhosa, agora nós já vamos ter que abrir mais 20 lugares. Não, nada disso. O meu maior projeto de vida é amar a Cristo intensamente. Intensamente. Essa semana eu estava descendo a Avenida Consolação, depois que saí do Mackenzie, e eu fui falando com o pai. E eu raramente me refiro a Deus como papai, mas essa semana eu andando sozinho lá pela calçada, descendo, eu comecei a falar, papai, ajuda esse teu filho aqui a te amar mais. Me ajuda a te amar mais. Eu quero amar mais a Cristo. Eu preciso amar mais a Cristo. A minha alma tem sede de amar mais a Jesus. Eu não estou nem preocupado se Jesus me ama, porque isso aí já não precisa nem questionar. Mas eu preciso amar mais a Cristo. Quero amá-lo intensamente. E no fim da minha vida, se eu estiver consciente, lúcido para morrer, eu quero lembrar disso. Eu amei Jesus. Eu amei intensamente. Jesus sempre foi o meu maior tesouro. E eu morro também como um tesouro para Jesus. É assim. Porque o Salmo 16, que eu já mencionei aqui hoje, tem uma palavra que diz, é uma referência a Jesus, eu sei, mas pode ser indiretamente para nós. O Senhor não vai me esquecer na sepultura. O Senhor não me abandonará na sepultura. Que coisa tremenda. Quando nós sepultamos nossos mortos, vamos embora. A maioria de nós nunca mais vai voltar lá. E também não há razão para voltar. Acabou, já foi. Nunca mais veremos aquilo. Mas Jesus não. Ele marcou todas as sepulturas. Jesus marcou todos os seus mortos. Todos aqueles que morreram nele. E todas as células estão guardadas. Então ele não nos abandonará na sepultura. Assim é Jesus. Nós passamos a ser um tesouro para ele também. Isso não é bênção, isso é evangelho. Isso é melhor do que qualquer outra coisa que ando falando para aí. Sabe? Que bênção falar dessas coisas e saber que essas são verdades da palavra de Deus, nas quais nos estabelecemos, nos apoiamos. Amém, meus irmãos? Então vamos curvar nossas cabeças por um momento. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui essa manhã que ainda não é crente em Jesus? Quer entregar sua alma a Cristo para a salvação? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Se você quiser se tornar um crente em Jesus hoje. Eu acho que não tem. Então eu vou pedir que a congregação, por gentileza, se coloque de pé. E o nosso pastor está ali, muito querido. Pastor, precisamos de você. Precisamos de Jesus através de você. Vem para cá, pastor Osmar. Orar por nós. Eu quero incluir nessa oração o pastor Paulo Moretti, que está, a sua situação de saúde é gravíssima, é muito grave. Vamos orar pelo pastor Paulo Moretti, pelos demais irmãos. A nossa irmã Zilma está muito bem, acabei de falar com o João e a Andressa, que alegria em saber disso, que Deus tenha abençoado a sua filha. É assim mesmo, uns vão, outros não vão ainda, mas tudo é bênção. E um dia todo mundo vai estar lá. É o que eu quero. Todo mundo que morreu em Cristo estará lá. Sim. O Gilson,
Quer falar? Vem aqui, Gilson. Irmão Gilson quer falar. Pai do Senhor para os irmãos. Ontem eu fui dormir às 4 horas da manhã, porque teve vigília aqui na igreja, né? E acordei 8 horas da manhã com algo que Deus colocou no meu coração, que era assim: Deus ama, corrige aqueles que eles amam, né? Aí minha esposa vai falar alguma coisa aqui. Jesus, ele colocou responsabilidade para mim. Pai do Senhor, amém? Eu me lembro que o Gilson falou assim ontem pela manhã, não vou falar as palavras dele, mas ele falou assim: domingo quem vai lá pregar na igreja sou eu. Eu olhei para ele e falei: como assim? Ele falou: Deus colocou algo no meu coração. E praticamente foram as palavras que o pastor trouxe hoje, né? A Simone me deu ali uma parte da mensagem, tem algumas coisas realmente, mas muito mais o Senhor acrescentou através da boca do pastor Paulo, que foi, nós precisamos nos encorajar a orar, né? Ontem eu vim na consagração, fazia muito tempo que eu não vinha, e eu comentei com a Luzia, que 99% da igreja não ora, como é a vontade do Senhor. E eu fazia parte desses 99%. Eu quero mudar. Eu quero ser pelo menos 1%. Gostaria eu que fosse 99%, irmão, mas a gente sabe que não é. Eu quero fazer parte desse 1% que ora, mas que ora de verdade. Saber orar é a gente dobrar o joelho, falar com Deus, mas continuar dobrando o nosso joelho em silêncio. A Luzia falou sobre, não sei nem onde está a Luzia, mas ela falou isso ontem. Às vezes a gente ora na presença do Senhor e levanta rapidamente, o Senhor fica assim: eu queria falar com você, você levantou, foi embora. Você só pediu. E o pastor sempre fala, né? Qual que é a frase que o senhor fala que eu esqueço? Que a gente tem que... escuta, Senhor, que o seu servo quer falar. Não é isso, mas fala, Senhor, que o seu servo quer escutar. Amém? Então, irmãos, quando eu falei assim com minha esposa, que domingo o pastor não vai pregar, vou pedir para o pastor descer, para o grupo de louvor descer, que Deus quer falar com todo mundo, né? E assim, que Deus ama, Ele corrige porque Ele nos ama, então Ele quer corrigir nós, né? E Deus usou o pastor para falar com vocês, né? Então, irmãos, a gente tem curso de oração, a vigília é toda segunda a sexta-feira do mês, né? E às vezes a gente fica assim um pouco abatido, porque a gente queria ver a igreja toda aqui, né? Aí estava eu e o irmão João comentando, né? Ô, irmão, como seria bom que a igreja estivesse toda orando, né? E ontem, na inauguração lá da igreja Pirituba, no final eu cheguei para o pastor Paulo de Oliveira, tá vendo, pastor Paulo de Oliveira? Às vezes a gente ficou um pouco triste, amargurado, mas aos frutos aí, ó que benção. Nossas orações não têm sido em vão, né? Mas quão bom que seria que todo mundo junto, na mesma união, né? Eu lembro que acho que foi na primeira manifestação que teve na Paulista, o pastor Paulo estava viajando para o Rio. Aí eu falei assim: irmãos, hoje tem a convocação todo o povo de São Paulo para ir para Paulista. Se o pastor convocasse toda a igreja para ficar aqui orando o dia todo, vocês ficariam? Amém? Amém. Glória a Deus. Tudo isso são reforços, né? Naquilo que Deus vem trazendo aos nossos corações. Quem tem um pedido de oração? Pastor, eu preciso de oração. Qualquer que seja a área em que você esteja passando por luta, saúde, finanças, relacionamentos, seu relacionamento com Deus. Pastor Osmar vai orar por nós e vai dar, também transmitir e dar a bênção para o encerramento do culto. Pastor, com toda a liberdade, o que Deus colocar no seu coração. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Queria deixar um versículo, está no Salmo 23, o último versículo. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso foi escrito há mais de 20 séculos, e a certeza do salmista é a nossa certeza, porque Deus não mudou. O Deus de Davi é o nosso Deus. Quem escreveu foi Davi. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Passamos dificuldades, passamos lutas, mas Deus nunca vai nos abandonar. Glória ao nome do Senhor. Então nós vamos orar, falar com esse Deus maravilhoso, com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, primeiramente eu queria te agradecer pela obra maravilhosa que tu fizesse na cruz em nosso favor. Nenhum de nós merecíamos, mas a tua misericórdia nos alcançou.
Senhor, quero te agradecer também pelo privilégio que temos de falar contigo. Louvado e bendito seja teu nome. E nesta manhã, Senhor, eu tenho um pedido especial para ti. Contempla este país, Senhor. Tem misericórdia de nós, como o Brasil, Jesus. Tu conheces o coração de todas as autoridades. Tem misericórdia, muda o coração do rei, Senhor, que possamos ter paz. Louvado e bendito seja teu nome. Também, Senhor, eu quero te pedir para aqueles que estão tristes, que a tua alegria que vem do Espírito Santo, Senhor, visite a cada um de nós. Tem misericórdia do abatido, do desanimado, que teu Espírito levante. Louvado seja teu nome. Te peço pelas crianças, Senhor. Te peço pelos adolescentes. Te peço pelos casais da igreja, pelas famílias, pelos relacionamentos. Te peço pelos idosos. Tem misericórdia, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada e como foi falado nesta manhã, nos desperta para a oração, toca o nosso coração, que possamos dobrar o joelho, também dobrar o coração diante de Ti. Eu tenho certeza que grandes maravilhas Tu farás, em nome do Senhor. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Glória ao nome de Deus.